Olá, estudante da língua inglesa! Hoje nós vamos aprender como funciona o tempo verbal do Past Perfect Continuous. Então, separamos um guia completo para você. Bora lá? Introduction. O Past Perfect Continuous ele é um calcanhar de Aquiles para muitos daqueles que estão aprendendo inglês e até daqueles que já sabem. Então, hoje, com esse guia completo, nós vamos te mostrar quais são as situações em que se usa o Past Perfect Continuous, quais são as situações que ele pode ocorrer e como utilizar ele dentro dessas situações, além de mostrar as regrinhas gramaticais, como é que ele fica dentro de uma frase, como ele é formado dentro de uma frase e exercícios de fixação. Beleza? Então, vamos começar. Bom, quando a gente deve usar o Past Perfect Continuous? Aqui, a gente tem que entender que tempos verbais possuem intenções de fala. Como assim? Todos os tempos verbais ele tem uma intenção de ser usado, assim como no português. Então, aqui vai uns exemplos em inglês para você entender o que são essas intenções de fala. Um verbo no presente, ou seja, um verbo no present, tem uma intenção que é aquela ação simultânea ao momento da fala, um hábito ou uma verdade universal. Um exemplo é você falar a frase I want to sleep. I want to sleep. Eu quero dormir. Aqui, a intenção da fala, ela acontece no presente. Você tem uma intenção de falar que você está com sono, você quer dormir naquela hora. Já quando a gente usa, por exemplo, o past simple, a gente quer dizer que uma determinada ação, ela aconteceu, mas ela teve o seu fim no passado. Um exemplo é She broke up with him. She broke up with him. Ela terminou com ele. A ação ela aconteceu e teve fim no passado. Logo, no Past Perfect Continuous não seria diferente. Ele tem uma intenção, ele tem uma intenção de fala, E é importante conhecer essa intenção de fala para você poder usar corretamente nas situações corretas. Vamos às situações. Aqui a gente vai ter duas situações. Na situação 1, a gente tem a ideia de evento com continuidade no passado. Past continuous, continuidade no passado. Aqui, o seu principal uso é para se referir a uma ação feita no passado, past, antes de um momento no tempo particular, que continuou até o momento do tempo determinante. É uma ação que acontece antes de um momento particular, mas que continua até o momento determinante. Eu sei que pode parecer confuso, mas a gente vai colocar um exemplo numa frase e você tenta entender ali, enquanto eu estou falando a frase para você, qual é a ação, qual é o momento no tempo particular que continua até um certo tempo determinante, beleza? Então vamos lá. Imagina que Robert ele esteve trabalhando em uma empresa de tecnologia por 3 anos até que ele foi promovido. Então, Robert esteve trabalhando 3 anos até que foi promovido. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho melhor quais são esses momentos particulares, essas ações, o que continuou e qual foi o tempo determinante, não é mesmo? Então vamos extrair alguns elementos dessa frase, algumas informações para entendermos um pouco melhor. Bom, o fato acontece no passado, Robert foi contratado, Robert trabalhou na empresa por 3 anos e foi promovido. Passando para o próximo slide, a gente pode dizer que o tempo determinante ele é o número 4, ou seja, Robert foi promovido. Esse é o tempo determinante dessa determinada frase. E o evento contínuo é que ele continuou trabalhando na empresa por 3 anos. Conseguiu entender? Então, a situação 1 em que é usado Past Perfect Continuous é essa intenção de evento com continuidade no passado. Ou seja, Robert had been working in that technology company for 3 years when he got promoted. Robert had been working in that technology company for 3 years when he got promoted. Então, a gente entende que Robert ele esteve trabalhando nessa companhia de tecnologia por 3 anos quando ele ganhou essa promoção, quando ele foi promovido. Então, o Past Perfect Continuous ele tem ali o seu uso no had been
had been working, a gente vai entender um pouco melhor como funciona a estrutura dele mais pra frente, mas a situação que é importante dizer com continuidade no passado é o resto da frase em preto, ou seja, a gente usa ele quando a gente fala desse tempo determinante e contínuo com ação no passado, beleza? Bom, próxima situação. Eventos do passado com consequências posteriores. Uma outra possibilidade é o uso para quando queremos falar sobre algo que aconteceu em determinado tempo no passado, terminou, mas que ainda foi necessário lidar com as consequências em um momento posterior, mas ainda no passado. Então, a segunda situação, a gente tem uma ação que ela ocorreu no passado, ela termina, porém, essa ação gerou consequências, essas consequências, elas foram posteriores a tudo que aconteceu, porém, tudo isso foi no passado, beleza? Então, ainda utilizando aquela ideia de Robert, vamos pensar que depois que ele foi promovido, ele passou a trabalhar cada vez mais, o que fez com que ele se sentisse mais cansado. Quando a gente passa para o próximo slide, a gente entende que a gente tem a situação de ele foi promovido, ele trabalhou mais, e por trabalhar mais, ele descansou menos, o que fez com que ele se sentisse mais cansado. Ou seja, se sentir mais cansado foi a consequência posterior. Sendo assim, o 1 é o evento que aconteceu no pretérito e terminou lá, foi promovido. O 2 é a ação que teve certa continuidade no tempo, trabalhou mais. E o 3 é a consequência do 2, ou seja, por trabalhar mais, ele ficou mais cansado. Então, em inglês, a primeira parte da frase, ela continua igual, ela tem ali a mesma estrutura. Robert had been working. Robert had been working. Porém, a continuidade da frase, ela tem ali a situação, a consequência posterior, que você deve utilizar o had been plus verb in ing. So, Robert had been working non-stop since his promotion until he felt exhausted. Ok? So, essas são as situações em que a gente utiliza o past perfect continuous. Bom, agora como utilizar eles, né, de forma gramatical? Como formar essa frase do past perfect continuous? Então, é necessário que a gente use o past perfect do verbo to be, que é o had been, e o present participle do verbo, que é a raiz, plus ing. Aqui a gente vai ver na forma afirmativa, negativa, interrogativa afirmativa e interrogativa negativa para você entender como funciona em todos os exemplos que a gente tem. Vale anotar como funciona, né, essa parte gramatical do past perfect, do raiz do verbo em ing, tá bom? Para você não esquecer. Então, na afirmativa, a gente sempre tem o sujeito plus had been plus verb in ing. Aqui o verb pode ser qualquer um, aqui a gente usou a frase do Robert, had been working, mas pode ser playing, pode ser talking, pode ser qualquer verbo, pode ser usado em qualquer situação, e o sujeito não necessariamente precisa ser um nome, pode ser he, she, it, they, them, qualquer sujeito, plus had been. Na negativa, a gente tem exatamente a mesma ideia, porém a gente tem que colocar a partículazinha not depois do had. So, had not been, para dar a intenção, né, de negativa. E aqui a gente também pode abreviar o had not para hadn't. Hadn't. So, Robert hadn't been working, ok? Na interrogativa, tanto a afirmativa como negativa segue essa mesma ideia que a gente viu anteriormente, porém, todas as vezes que a gente tem uma frase na interrogativa, a gente sempre faz com que o sujeito troque uma casinha, ele pula uma casinha para frente e ele fica em segunda posição. Sempre, sempre, sempre. Então, aqui, ao invés de Robert had Robert been working? Had sempre vem na frente. O Robert vai ficar no meio do had been, ok? Sempre. Robert no meio do had been. Pode não ser o Robert, pode ser he, pode ser o she, pode ser o it. Você pode escolher de acordo com a frase, de acordo com o momento que você quer falar. E na interrogativa negativa, mesma coisa, só que ao invés de had, é hadn't. Hadn't Robert been working, ok? Então aqui a gente vai fazer alguns exercícios de fixação para vocês entenderem um pouquinho melhor.
4 exercícios, esses 4 exercícios usam a negativa, afirmativa, pergunta da interrogativa na afirmativa e interrogativa na negativa. As respostas vão estar no final, mas vamos tentar um pouquinho entender o que você colocaria em cada um deles. So, number 1. Taylor, tanana, dance in her room when her sister opened the door. Aqui é interessante, além de você tentar conjugar, é ver quais são os momentos em que essas frases são utilizadas para ver quais as situações, entender qual situação se aplica, situação 1, situação 2, para você entender quando você usa o had been. Então, aqui a gente tem Taylor, tanana, dance in her room when her sister opened the door. Vou dar um tempinho para vocês responderem e depois a gente já vai conferir se está correto. Samantha, na questão 2, Samantha, tanana, not picking my calls since we argued. So, a gente tem que prestar atenção que aqui no Samantha tá no negativo, como é que ficaria no negativo, o que a gente pensa, se inverte ou não, se muda, o que muda no negativo ou não, o que você mudou do afirmativo pro negativo, é interessante você analisar, ok? Um tempinho aqui, e agora vamos pro 3. Tanana, tanana, eat healthy food. Então, aqui a gente tem uma pergunta, a gente tem um he no meio, então lembra daquela troca que eu falei, o que fica no meio de qual e qual, né? Do had, fica no meio ali do been, como é que fica? Muito importante. 4. What were you thinking? Tanana, you not drink that night? Então, de novo, a gente tem ali, né, um sujeito no meio, aqui de novo, como eu falei, que pode ser qualquer sujeito, he, she, it, you, they, them. Aqui a gente tem o you no meio. Como é que você montaria essa frase? Lembrando que agora é uma interrogativa, na negativa, como é que fica? Vamos ver as respostas. Então, para a resposta da A, se você colocou Taylor had been dancing, tá correto, tá certinho, assim que a gente aprendeu mesmo. Lembra, olha a continuidade da frase para ver se você entendeu em qual momento, qual a situação correta de se usar, o had been, ok? Na B, Samantha hadn't been, porque hadn't been picking my calls, porque estava na negativa, então como você colocou. Na C, had he been eating? Had he been eating? So, aqui a gente teve que colocar, né, o he no meio, porque é uma negativa, se você colocou assim também, muito importante ver. E na D é, hadn't you been drinking? Hadn't you been drinking? So, se você colocou dessa forma, tá certinho, você acertou. Lembrando que vale a pena você ver de novo quais são as situações e esses exercícios aqui de fixação, se você quiser refazer, caso você tenha errado, muito bem-vindo também para você treinar certinho o seu inglês. Bom, chegamos no final da aula. Thank you for being here. Vamos praticar agora tudo que foi dado nessa aula para que assim o Past Perfect Continuous seja cada vez mais natural no seu speaking. Eu super recomendo que você pegue esses exercícios e tente colocar em frases do seu dia a dia, colocar em situações do seu dia a dia, ao invés de colocar um personagem, tenta colocar você naquela frase, ações que você faria para você entender como funciona o Past Perfect Continuous, ok? Muito obrigada!